Escapar da Coreia do Norte é literalmente uma questão de vida ou morte. Para o regime de Kim Jong-un, tentar cruzar as fronteiras do país sem permissão é considerado uma das maiores traições. Aqueles que são capturados enfrentam penas severas, que variam desde prisão perpétua até a execução. A rígida doutrina do Estado não se limita ao indivíduo que tenta fugir. O crime de traição reverbera para seus familiares em um sistema de punição por associação. No país, uma tentativa de fuga pode significar o início de um pesadelo sem fim para aqueles que ficam para trás. Membros da família do fugitivo, mesmo aqueles que não participaram ou nem sabiam da tentativa de fuga, podem ser enviados para campos de prisioneiros políticos. Esses campos são locais de trabalho forçado e abusos extremos, onde os prisioneiros são expostos a condições desumanas. O regime implementa um sistema conhecido como culpa por associação, no qual até 3 gerações de uma família podem ser punidas pelas ações de um único membro. Isso cria um ambiente de terror, levando muitos a viverem sob constante medo. Para complicar ainda mais, a fronteira da Coreia do Norte é uma das mais militarizadas do mundo. A zona desmilitarizada entre as Coreias do Norte e do Sul, conhecida como DMZ, é um território praticamente impenetrável. A travessia para a China, a rota mais comum para os fugitivos, também está repleta de perigos, e o governo chinês tem um acordo com a Coreia do Norte para devolver os desertores capturados que, ao retornar, enfrentam punições brutais, incluindo tortura e trabalhos forçados. Essa realidade torna a fuga da Coreia do Norte uma decisão quase que suicida. O desespero por liberdade e por melhores condições de vida continua a empurrar milhares de norte-coreanos a arriscar tudo em busca de um futuro incerto fora das fronteiras do regime. Bom, para muitos norte-coreanos, a brutalidade do regime de Kim Jong-un não oferece uma outra opção a não ser tentar escapar. A Coreia do Norte é amplamente conhecida como o regime mais fechado e brutal que existe nos dias atuais. Desde que a família Kim assumiu o controle do país em 1948, o governo norte-coreano se tornou sinônimo de controle total e repressão. Quando pensamos em regimes totalitários extremos, como a Alemanha nazista após 1945, muitos acreditam que esse tipo de brutalidade ficou no passado. Porém, a Coreia do Norte segue como um exemplo claro de que o horror de um governo baseado em medo e opressão ainda persiste. Enquanto o sistema de campos da Alemanha nazista foi desmantelado após a Segunda Guerra Mundial, algo semelhante ainda existe na Coreia do Norte. O regime exige lealdade absoluta e qualquer sinal de desobediência é punido de forma severa. Milhares de norte-coreanos são enviados para campos de prisioneiros, onde enfrentam trabalho forçado e condições desumanas. A comparação entre os dois regimes não é apenas simbólica, mas prática. A Coreia do Norte controla suas prisões com rigor, eliminando qualquer traço de oposição ao governo. As prisões norte-coreanas, assim como os campos nazistas, são locais onde a vida humana é pouco valorizada e o trabalho forçado é uma maneira de punir aqueles que o regime considera inimigos. Além disso, tanto na Alemanha nazista quanto na Coreia do Norte, o uso do medo e da propaganda é central para manter o controle da população. O culto à personalidade de Kim Jong-un reflete a mesma adoração forçada que existia em torno de Adolf Hitler, onde o líder é visto como infalível e qualquer questionamento à sua autoridade é tratado como um grave crime. Essa brutalidade sistemática cria uma comparação inevitável com os regimes mais cruéis da história, mostrando que, mesmo em pleno século XXI, o totalitarismo extremo ainda é uma realidade para milhões de pessoas na Coreia do Norte. A repressão e as condições desumanas fazem com que muitos norte-coreanos vejam a fuga como sua única esperança de liberdade e dignidade, mesmo sabendo que escapar do país é uma missão quase que impossível. Entre os muitos desafios, a fuga para a Coreia do Sul é sem dúvida uma das mais perigosas, começando pela fronteira entre os dois países, que é uma verdadeira zona de guerra. Olha só, as dificuldades para escapar são imensas, especialmente quando consideramos a zona desmilitarizada que separa as Coreias. Essa área é considerada a fronteira mais militarizada do mundo, apesar de seu nome sugerir uma área de não conflito. Essa zona é repleta de armadilhas mortais,
Ao longo de 250 quilômetros de extensão e 4 quilômetros de largura, essa região está coberta por milhões de minas terrestres, cercas de arame farpado eletrificadas e postos de vigilância com soldados armados, prontos para atirar sem aviso prévio. É uma verdadeira terra de ninguém, onde qualquer movimento pode ser percebido pelos sensores espalhados ao longo da área. Os guardas norte-coreanos têm ordens explícitas de abrir fogo imediatamente sobre qualquer pessoa que tente cruzar a fronteira, e em muitos casos quem ousa tentar é impedido até mesmo antes de se aproximar da linha divisória. E para aqueles que de alguma forma conseguem sobreviver à travessia, ainda há o desafio de lidar com as forças sul-coreanas do outro lado, que também patrulham rigorosamente a área. Um dos casos dessa luta pela liberdade ocorreu em novembro de 2017, quando um soldado norte-coreano arriscou sua vida em uma fuga dramática pela DMZ. Ele dirigiu um jipe militar até o ponto mais próximo da fronteira, mas o veículo ficou preso, o que obrigou o soldado a continuar a pé. Enquanto corria em direção ao sul, foi alvejado por seus próprios compatriotas, recebendo vários disparos. Mesmo gravemente ferido, conseguiu atravessar a linha de demarcação, sendo posteriormente resgatado por soldados sul-coreanos. As imagens mostraram a intensidade do tiroteio e os perigos de sua fuga, que rapidamente ganhou a atenção internacional. O soldado sobreviveu aos ferimentos e mais tarde foi acolhido pelo governo sul-coreano, simbolizando a determinação e o desespero daqueles que tentam escapar. Mas o sucesso desse soldado é extremamente raro, viu? A maioria dos norte-coreanos que tenta fugir pela DMZ não tem treinamento militar e nem acesso a veículos, e muitos tentam escapar durante a noite na esperança de evitar os guardas e sensores, mas falhando miseravelmente. Bom, apesar dessa vigilância toda, muitos cidadãos que buscam liberdade recorrem a outras rotas de fuga. As opções são limitadas, mas a esperança de sobreviver fora do país é para muitos a única saída. Além da Coreia do Sul, outros países vizinhos são vistos como possíveis destinos, mas também tem rotas perigosas. Uma dessas opções arriscadas, mas ainda assim tentada por alguns, é a fuga em direção ao Japão. O mar que separa a Coreia do Norte do Japão é conhecido como o Mar do Japão e é traiçoeiro. As condições climáticas são severas, com fortes correntes marítimas, ondas gigantescas e, em determinadas épocas do ano, tufões que tornam a travessia ainda mais perigosa. A chance de sobrevivência nessa viagem é extremamente baixa, o que explica o número reduzido de tentativas e casos bem-sucedidos. Para realizar essa travessia, os fugitivos precisariam de barcos apropriados, além de habilidades de navegação que poucos possuem. Portanto, por mais que o Japão esteja relativamente próximo, o Mar do Japão é uma barreira quase intransponível. Por isso, muitos norte-coreanos optam pela rota terrestre mais acessível, a fronteira com a China. Essa travessia é considerada mais fácil em comparação com a DMZ, pois a vigilância é menos intensa e a fronteira é menos fortificada. Mas o mais fácil não significa livre de perigo. A fronteira entre a China e a Coreia do Norte é formada em grande parte por dois rios que também são vigiados por guardas. Caso cheguem na China, os fugitivos enfrentam outro desafio. O governo chinês mantém um acordo para devolver qualquer norte-coreano capturado em seu território. No regime, esses fugitivos são considerados traidores e, ao retornarem, enfrentam punições severas. E é por isso que muitos norte-coreanos que chegam à China tentam se esconder entre comunidades de minorias étnicas coreanas, próxima à região nordeste do país. Essas comunidades podem oferecer algum apoio e esconderijo temporário, enquanto os fugitivos planejam seus próximos passos, seja para atravessar para um terceiro país ou buscar ajuda de ONGs que facilitam fugas para a Coreia do Sul. Porém, viver na clandestinidade na China é extremamente arriscado, e qualquer movimento suspeito pode resultar na deportação. Além da China, há também a rota em direção à Rússia, embora igualmente perigosa. A fronteira russo-norte-coreana é curta e fortemente patrulhada. Aqueles que conseguem cruzar enfrentam o mesmo dilema. O governo russo, assim como o chinês, geralmente deporta os fugitivos de volta à Coreia do Norte.
Além disso, a distância geográfica e as condições extremas de clima fazem com que a fuga para regiões como Vladivostok seja quase impossível sem ajuda ou recursos. As florestas densas e o clima severo na Sibéria tornam essa rota praticamente inviável. Mesmo que alguns consigam escapar para outros países, o medo da deportação e a falta de apoio continuam sendo barreiras. Fugir do regime é apenas o primeiro passo. Sobreviver no exílio e encontrar um lugar seguro para recomeçar a vida é uma luta constante que muitas vezes pode ser interminável. Para aqueles que buscam alternativas mais seguras, os corretores de fuga oferecem uma rota clandestina, mas também bem arriscada. Esses intermediários ajudam a atravessar fronteiras e alcançar a segurança, geralmente na Coreia do Sul ou em outros países dispostos a recebê-los. Mas os serviços desses corretores vêm com um preço altíssimo, tanto em termos financeiros quanto de risco. O custo para contratar um corretor fica em torno de $18.000 ou mais. Esse valor é inacessível para a grande maioria dos norte-coreanos que vivem sob um regime de forte controle econômico. Os corretores são responsáveis por planejar a fuga, garantir a travessia segura e, em alguns casos, até fornecer abrigo em países vizinhos. No entanto, mesmo com a ajuda de um corretor, o sucesso da fuga não é garantido e os riscos permanecem altos. Apesar das incertezas, muitos confiam nesses corretores para garantir uma fuga mais organizada. Uma das histórias mais conhecidas é a de uma criança de 13 anos e sua mãe, que fugiram da Coreia do Norte cruzando a fronteira para a China. Com a ajuda desses corretores, iniciaram uma jornada perigosa que as levou até o deserto de Gobi, uma das regiões mais inóspitas da Ásia. Elas caminharam à noite, enfrentando o frio extremo e a aridez do deserto, tentando chegar à Mongólia. E após uma jornada exaustiva, elas conseguiram alcançar a fronteira, onde foram resgatadas e posteriormente enviadas para a Coreia do Sul. Lá reconstruíram suas vidas e se tornaram uma voz importante na defesa dos direitos humanos, denunciando as condições em seu país natal e ajudando outros refugiados. Mas histórias de sucesso como essas são raras. Para cada fuga bem-sucedida, existem inúmeras tentativas que fracassam. Muitos refugiados precisam passar longos períodos escondidos, sempre com medo de serem descobertos e enviados de volta. Um outro destino bem comum é a Tailândia, um país que não deporta os refugiados e oferece a possibilidade de asilo. Mas a rota até lá é extremamente perigosa e complexa. Para chegar no país, os fugitivos precisam primeiro chegar à China, se mover de forma clandestina, pegando trens ou ônibus em direção ao sul do país. E se conseguirem, é comum tentarem cruzar as fronteiras em Myanmar, por exemplo, o que aumenta os riscos, pois envolve caminhar por florestas densas, com pouca ou nenhuma infraestrutura e muitas vezes sem guias experientes. Além dessas florestas, também é preciso cruzar o rio Mekong, que corta a região. Esse é outro obstáculo perigoso, pois o rio é conhecido por suas fortes correntes e por ser uma rota patrulhada por autoridades locais. Mas se conseguirem, os fugitivos continuam a pé ou em veículos improvisados até chegarem à Tailândia, onde buscam ajuda das autoridades ou de organizações humanitárias que apoiam os refugiados. E para muitos, a fuga para a Tailândia representa uma das poucas oportunidades reais de recomeçar a vida em liberdade. Olha, mesmo depois de escapar das fronteiras fortemente patrulhadas da Coreia do Norte e sobreviver a uma perigosa travessia para os países vizinhos, os riscos para os refugiados norte-coreanos não terminam. O regime norte-coreano investe fortemente em operações para localizar, capturar e trazer de volta seus cidadãos que conseguiram fugir. E essas operações muitas vezes são realizadas em cooperação com autoridades de outros países. Existem exemplos trágicos de refugiados que foram raptados enquanto viviam na China, que, além de serem levados de volta, são considerados traidores por terem desertado. As consequências disso são graves. Após um julgamento sumário, eles podem ser executados publicamente, servindo de exemplo para outros que tenham vontade de escapar do regime. As mulheres deportadas enfrentam o risco de abuso físico e psicológico, e os refugiados que denunciam essas condições
sofrem ameaças de represálias, tanto contra eles mesmos, quanto contra suas famílias que ficaram na Coreia do Norte. A rede de controle e vigilância do regime é tão extensa que mesmo fora das fronteiras os cidadãos podem ser monitorados ou rastreados. Isso expõe a complexidade e o terror enfrentado pelos que tentam escapar do país. Para muitos, a fuga é apenas o começo de uma vida cheia de riscos, onde a liberdade nunca é completamente garantida. Bom, escapar da Coreia do Norte é uma tarefa quase que impossível, repleta de obstáculos mortais e incertezas que continuam assombrando aqueles que ousam tentar. Entre a vigilância implacável do regime, o controle militar nas fronteiras e os riscos constantes de captura e repatriação, a fuga se torna um verdadeiro ato de desespero. Essa realidade enfrentada pelos cidadãos norte-coreanos é uma consequência direta do longo conflito que dividiu a Península Coreana após a Segunda Guerra Mundial. A divisão entre o Norte e o Sul é um dos legados mais duradouros da Guerra Fria, e para as Coreias, essa guerra nunca realmente terminou. A partir de 1950, a Península se tornou um dos principais palcos da luta entre os dois blocos ideológicos opostos: o capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, e o comunismo, liderado pela União Soviética. Após a Segunda Guerra Mundial e a rendição do Japão, que havia ocupado a Coreia por décadas, o país foi dividido ao longo do Paralelo 38. Ao norte, a União Soviética apoiou a criação de um regime comunista, fornecendo armamentos, treinamento militar e suporte econômico. A Coreia do Norte tornou-se um estado satélite soviético, alinhado com Moscou e mais tarde com Pequim, adotando um sistema totalitário que sobrevive até hoje sob o governo de Kim Jong-un. Enquanto isso, ao sul, os Estados Unidos tomaram a dianteira apoiando a criação de um governo pró-ocidental. A Coreia do Sul recebeu amplo financiamento militar e econômico dos Estados Unidos, especialmente durante os anos de guerra e na reconstrução após o conflito. O objetivo dos americanos era transformar o Sul em uma fortaleza contra o avanço do comunismo na Ásia, e a ajuda do país foi fundamental para o desenvolvimento econômico e militar sul-coreano. Hoje, a Coreia do Sul é uma potência econômica global, em grande parte graças ao investimento massivo dos Estados Unidos e de seus aliados ocidentais durante os anos de Guerra Fria. A Guerra da Coreia entre 1950 e 1953 cristalizou ainda mais essa divisão, com os Estados Unidos apoiando militarmente o Sul contra a invasão norte-coreana, e contava com o apoio da União Soviética e da China. Embora o conflito tenha terminado com um armistício e não com um tratado de paz, a Península Coreana permaneceu dividida, com uma zona desmilitarizada, DMZ, estabelecida como uma das fronteiras mais fortificadas do mundo. Enquanto o Sul prosperava com o apoio ocidental, o Norte se fechava em um regime ditatorial rígido e após a queda da União Soviética começou a se isolar ainda mais. A divisão entre as duas Coreias é um símbolo da continuidade da Guerra Fria. Embora o mundo tenha testemunhado o colapso da União Soviética e o fim de muitos regimes comunistas na Europa, a Coreia do Norte permanece como um dos últimos países a utilizar esse modelo, com um governo fortemente centralizado, militarizado e opressivo. O Norte vive sob uma economia controlada pelo Estado, onde o conceito de autossuficiência molda o isolamento do país. Mesmo assim, as sanções internacionais e a pressão diplomática não conseguiram desmontar o regime ou mudar significativamente sua postura agressiva, especialmente em relação ao Sul e aos Estados Unidos. Essa realidade explica por que a Guerra Fria nunca terminou na Península Coreana. A tensão entre as duas Coreias segue viva. Para o regime de Kim Jong-un, a manutenção de um estado de guerra iminente serve para justificar o controle rígido sobre a população e a repressão implacável contra qualquer tentativa de fuga ou desobediência. A propaganda interna reforça a ideia de que o Norte está cercado por inimigos, mantendo o país em um estado de alerta permanente. Enquanto a Coreia do Sul prospera como uma democracia moderna, com forte apoio econômico e militar dos Estados Unidos, a Coreia do Norte continua a isolar sua população, garantindo que as tentativas de fuga sejam severamente punidas. Bom, e se você gostou desse documentário, assista agora mesmo o próximo que deixaremos aqui na tela.
Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like nesse vídeo, fechou? Fique com Deus, até uma próxima, se Deus quiser, e tchau!